Você é a fachada do imóvel que você vende. O cliente, ele primeiro compra você, depois ele compra o imóvel. E você tem que ser condizente com o que você vende. Isso exige a gente sair da zona de conforto, porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Muito bem, meus amigos, estamos mais uma vez aqui com o podcast Segredos Imobiliários pela DWV, que é o melhor aplicativo do mercado imobiliário. Para você que não conhece, corretor baixe gratuitamente. Temos uma pessoa muito legal nessa mesa hoje aqui, Nath. Nossa, Diogo, hoje realmente a gente subiu o nível mais uma vez com a convidada, né? Tá de parabéns, viu, por ter trazido ela aqui. Demorou, mas a gente conseguiu trazer. Sim, a pessoa de agenda cheia, né? Com certeza. Assim, ó, Diogo, te explicando um pouquinho mais sobre ela. Ela veio lá do Nordeste e se solidificou como uma das melhores corretoras de São Paulo. E um mercado super dinâmico, né? Sim. Ela começou atuando na incorporadora Cirelo, uma das maiores incorporadoras da América Latina. E não é à toa que ela se consagrou como a rainha dos imóveis. Olha aí, que honra temos na nossa mesa aqui então, hein, Nath? Com certeza. Qual que é o nome dela? Uma profissional completa que veio aqui agregar muito para nossa audiência. Seja bem-vinda, Paloma Albuquerque. Obrigada, que honra, hein? Que bio, hein? Sou eu mesmo aí? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui, uma honra. Demorou, mas chegou. Eu estava super ansiosa de vir aqui. E vambora, né? Vambora, Bora lá. vamos lá. Paloma, então, pra gente começar, contextualiza pra gente quem é a Paloma Albuquerque no mercado imobiliário. Paloma Albuquerque no mercado imobiliário é uma pessoa que acredita no corretor de imóveis, acredita na profissionalização do mercado imobiliário e uma entusiasta aí, uma apaixonada pelo mercado imobiliário em todas as suas vertentes, em todas as suas linhas, que vai aí do incorporador ao corretor, ao terreno, ao material de construção, aos índices que envolvem o mercado imobiliário. Então, eu sou uma completa apaixonada, entusiasta aí desse mercado. Legal. Show, que legal. E assim, um dos títulos, né, que você tem é a Rainha dos Imóveis. De onde é que veio isso daí? Tá. Por que Rainha dos Imóveis? Na verdade, eu comecei a fazer o Instagram mais ou menos ali por 2018, de 2017. Eu voltei de um intercâmbio, entrei no mercado imobiliário por ali e eu já comecei com o Instagram. Meu primeiro dia na incorporadora que eu comecei foi gravando vídeo e me apresentando e fazendo um posicionamento estratégico como corretora de imóveis. E aí eu comecei a ser citada pela Nanda Assim. A Nanda Assim, que é de marketing imobiliário, da Remax. Ela começou a citar o meu nome nas palestras dela Virou como referência. Caraca. E aí ela sempre postava e falava assim, a minha rainha, a rainha dos imóveis. E a gente não se conhecia. Então E ela te coroou. ela me coroou. Que legal. E eu falei assim, quer saber? Eu já conhecia, tinha o Corretor dos Bacanas, que era uma referência. Então eu comecei a ver que seria interessante eu criar um nome para essa corretora de imóveis. Não só o nome Gabriela, que era na época, mas quem é a Gabriela? Ela é a corretora bacana? Ela é a princesa dos jardins? Eu quis criar um personagem. E aí eu peguei a ideia que a Nanda falava, a minha rainha, a rainha dos imóveis, eu falei, ela me coroou, eu vou colocar aqui na bio. E aí eu coloquei rainha dos imóveis e acabou que esse nome rainha dos imóveis, no começo, eu ficava um pouco tímida de falar assim. Que é forte, né? É forte e assim, é uma coroa que vem todo o resto abaixo. Sim. O rei é a rainha. É como se você estivesse acima, muito acima de todos os outros. É isso. Então, mas até que ponto
eu tenho a honra de levar esse nome. Só que com o tempo eu fui vendo que o meu discurso era um discurso que ia muito além de ser um corretor de imóveis. Era um discurso que enobrecia toda uma classe. E eu via que não tinha ninguém dentro do mercado imobiliário levantando essa bandeira. Não tinha ninguém batendo no peito e dizendo que ser corretor de imóveis não é só tirar um Cresce. Tem que ter muita competência. E aí eu comecei a entender, realmente esse lugar me pertence. Eu conquistei isso. E aí, hoje, eu tenho muito orgulho e falo de boca cheia que eu sou a rainha dos imóveis. Que legal, muito bom. E faz total sentido mesmo esse nome pra você. Acho que com todos os feitos que já teve, faz total sentido. Mas, Paloma, por que você decidiu se tornar corretora de imóveis? Essa história é muito legal, essa história de como eu decidi me tornar corretora de imóveis. Virou corretor, né? Normalmente fala, eu virei corretor. Na verdade, eu venho de um pai que é corretor de imóveis. Meu pai está com 72 anos, ele começou com 18. Nossa. Então, Tá 54 nativa anos, tá nativa. 54 Onde que ele é? Fortaleza. Fortaleza. 54 anos de mercado. E aí, assim, imagina, meu pai nunca tirou uma carteira de trabalho, sempre foi corretor, só que dentro da minha casa sempre foi algo que meu pai sempre foi muito mão de vaca com as coisas. Então, meu pai, tudo foi muito suado, tudo era muito difícil. E eu tinha a impressão de que aquela profissão não era uma boa profissão, porque meu pai, eu andava na rua com meu pai dizia assim, pai, eu quero uma água, eu tô com sede, bebe em casa. Tudo era No suado. banheiro e pega na torneira. Pô, me dá R$1. Pra que você quer R$1? Eu falava, caraca, eu não quero esse bagulho, não. Esse bagulho é difícil, porque nunca tem dinheiro, tudo é suado, eu não quero. E aí eu comecei a crescer, e aí eu me formei em Direito, fui trabalhar no mercado financeiro, fiz outras coisas, mas eu tirei o Cresce com 18 anos, porque meu pai falou assim, ó, você vai tirar o Cresce, porque eu tenho imobiliária, porque também se nada der certo, pelo menos você já tem uma formação, porque eu passei a faculdade inteira de Direito, odiando a faculdade de Direito, eu passei a faculdade e disse assim, eu vou largar, eu não gosto desse negócio, eu não quero isso. E então meu pai, acho que meu pai ficou com medo, ele falou assim, tira o Cresce logo, porque pelo menos alguma coisa você garante aqui, uma profissão você vai ter. Mas eu virei corretora de imóveis há 7 anos, que foi quando eu voltei de um intercâmbio, onde eu tinha morado uns anos no Rio de Janeiro, 7 anos anteriormente eu tinha morado no Rio. Meu pai pediu para eu voltar para Fortaleza após de ter trabalhado em banco, depois de ter trabalhado em shopping, ter feito toda outras áreas. E o meu pai falou assim para mim, minha filha, vamos dar uma caminhada aqui na orla que eu preciso conversar algumas coisas sobre a vida com você. E aí meu pai falou assim, minha filha, você tá vendo essa orla? Você tá vendo toda essa beira-mar aqui? Isso tudo aqui são produtos que você pode vender. Diferente de vender calcinha, de vender banana, você não precisa comprar mercadoria para estocar. Você já tem um produto e um produto de altíssimo ticket. Mais alto ticket. Você é uma menina que foi campeã de vendas em tudo que você passou. Eu era campeã de seguro de vida, seguro de residência, crédito, consórcio, shopping, tudo. É muito mais difícil vender papel do que vender imóvel. E esse jogo aqui muda a sua vida. E eu vou te falar mais alguma coisa. O carro que você quer, o apartamento que você quer, as viagens que você quer, nenhum emprego vai te dar. Você está vendo essa orla toda aqui? Não tem empregado aqui. Só tem empresários, comerciantes bem-sucedidos, juízes muito bem-sucedidos, mas tem corretor de imóveis. Porque eu moro aqui, o Caio mora aqui, o Fernando mora aqui, o Luciano mora ali.
Então, a única profissão que vai te dar o que você quer, porque você é ambiciosa, é se você se tornar corretora de imóveis. E você tem isso no sangue. Até quando você vai negar? Então, por favor, dá uma chance. Aí eu ouvi o meu pai, falei, quer saber? Eu vou pensar sobre o caso. E aí eu fui estudar. Antes de entrar para o mercado imobiliário, eu tinha feito o curso de avaliadora de imóveis, eu tinha feito o curso de tráfego digital, eu tinha lido os livros, o máximo dos livros possíveis sobre mercado imobiliário. Eu tinha feito o curso de videomaker, eu comecei a consumir tudo que estava em alta naquele momento, de corretores, Instagram, YouTube. Então, quando eu entrei, eu já entrei muito mais preparado do que muitos profissionais que já estavam ali na ativa há muito mais tempo. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Através de uma conversa com meu pai, e eu entrei numa construtora de alto padrão, de lançamentos em Fortaleza, que foi a incorporadora onde o meu pai era o diretor da house de vendas, e eu morava no apartamento da construtora, e eu já conhecia todos os lançamentos, porque meu pai tinha trabalhado mais de 10 anos nessa construtora. Então, eu tinha uma identificação também emocional com a marca. Então, foi muito mais fácil eu até fazer o mesmo trabalho que o meu pai fazia. Porque o meu pai era conhecido como o Lucas da construtora X. E eu peguei isso e só transcrevi para o digital. E foi algo que eu transcrevi para São Paulo também, na Cyrela. E você começou então em Fortaleza como corretora. Isso, em Fortaleza. Você lembra do primeiro imóvel que você vendeu? Lembro. Como é que foi a experiência do primeiro imóvel? Então, na verdade, o primeiro imóvel eu vendi praticamente 2 imóveis na mesma semana. Foram para 2 amigos meus, para a Luana e para o Márcio. Eu bati em porta. As minhas primeiras vendas foram porta em porta. Acionando os amigos, as pessoas próximas. Todos os médicos que eu conhecia, eu agendava com eles, ia lá, ia visitar e apresentar o produto. Eu sempre entendi que eu não precisava saber o que o cliente queria. Eu precisava somente de uma isca para chegar até ele, conversar e ele falar o que ele precisa. Muito bom. Eu já ouvi uma história uma vez, eu não vou lembrar agora quem que contou, me desculpa a licença poética aí, mas uma vez eu ouvi a história de um corretor que um médico tinha entrado em contato com ele, falou que queria o produto, ele conseguiu aquilo que ele queria, só que ele não conseguia horário para falar com o cara. O médico não ia de jeito nenhum, não dava certo nunca. O que ele fez? Ele foi lá, pagou uma consulta, a consulta era uma paulada de caro, que o cara era um baita do médico, pagou bem caro na consulta só por chegar lá na frente do cara. Então, vim aqui para falar contigo do apartamento. Perfeito. A gente o corretor ele tem que se reinventar e criar formas de chegar até o seu cliente, porque o tempo do cliente que compra um imóvel muitas vezes de alto padrão, cara, é super escasso, é super difícil. Então, às vezes a gente tem que pagar pela hora do cliente para a gente também vender um imóvel, faz parte. Quando você começou em São Paulo, como é que foi esse início, né, dessa carreira em São Paulo? Porque São Paulo, eu costumo ir para lá, né, fico mais ou menos uma semana, mas todas as vezes que eu chego lá, eu tenho a sensação ali que eu não sou absolutamente ninguém, né? Porque é tanta coisa, é uma cidade tão grande, com tantas pessoas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você fala, meu Deus, para onde é que eu começo? Para onde é que eu vou? Quando você chegou lá, como é que foi a sensação e quais foram as primeiras coisas que você fez para se estabelecer? A minha ida para São Paulo, assim, eu nunca pensei em morar em São Paulo. Não foi algo que, eu sonho em morar em São Paulo. Não, eu sou super praia. Meu sonho é morar na Califórnia, Rio de Janeiro, Mônaco. Meu rolê é outro. É verão, lifestyle e qualidade de vida. Então, eu fui para São Paulo, na verdade, por uma oportunidade de um convite. Porque eu já ia em São Paulo com você para eventos de networking e cursos. Durante a minha carreira de corretora de imóveis lá em Fortaleza. E eu conheci a diretoria da Cyrela. Num desses eventos, eu reencontrei um amigo meu, que foi meu primeiro aluno de tênis, olha isso. Que foi da... Deu aula de tênis também? Dei. Meu Deus.
Eu joguei tênis a vida inteira, como treinava. Eu ia pro colégio de manhã e de tarde treinava. Todos os dias e final de semana eu competia, desde os meus 12 anos. Olha. Era atleta de tênis. E aí, quando eu cheguei mais ou menos nos meus uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei a dar aula de tênis porque meu pai não me dava R$1. Eu não falei que era difícil lá em casa o negócio. E aí eu fui dar aula de tênis para ganhar o dinheiro, entendeu? Que legal. E aí eu reencontrei o Bruno, que é o Bruno Marmo, num desses eventos. Na hora que eu cheguei lá, ele falou, Gabi! Eu sozinha cheguei lá, gente, nesse evento. Não conhecia ninguém, tinha sido um convite que eu tinha recebido do Ricardo Natali, que é o que faz o Experience Club. Sim. E eu repostava ele, eu adorava os conteúdos dele, achava incrível. E aí ele falou assim, eu vou ter um evento aqui de networking, que vai vir a Mintufani, que era o maior entendedor de economia exponencial, vindo direto do Canadá, e ele fazia essas rodadas, assim, eram almoços, onde o presidente da Vivo, o CEO não sei da onde, e eu lá no meio. Eu acho que porque eu me posicionava muito em cima da marca, então quem via de fora, assim, essa menina é a filha do dono, se vestia muito bem, se posicionava muito bem estrategicamente, levava a marca. Olha a sacada aí, hein, corretor? Olha a sacada aí. Então, quem via de fora falava assim, ela é alguém importante. Dentro desse quadrilátero aí. Não é só importante ser, né? Tem que parecer ser. Tem que parecer ser. Ainda mais no começo. E aí ele falou, acho que é muito interessante para você. E eu fui lá, ó. Gabriela Albuquerque, construtora Comé. Tá, mas calma aí. A gente tá falando com a Paloma Albuquerque. Tem muito rolê. De onde é que vem esse Gabriela aí? Conta essas coisas aí. A galera vai ficar confusa, né? O pessoal vai achar que ela tem um alter ego aí. Que é Paloma, Não, então, e aí eu conheci o Moisés Parizato nesse evento, o Bruno me apresentou, falou assim, eu tô com a galera da Cirela, deixa eu te apresentar. E apresentou o diretor de marketing, na época, o diretor do comercial, e aí o diretor falou assim, você não quer vir trabalhar na Cirela? E aí eu falei assim, é o sonho da minha vida. Eu tinha uma fascinação pela marca. Assim, até eu encho de lágrimas, porque existe alguma coisa espiritual e com a... Eu não sei explicar, mas assim, eu já era fascinada pela marca. Sabe gente que é fã da iPhone, da Apple, sei lá o quê? Eu era fascinada pela marca já. Então, quando eu ia fazer minhas campanhas de online, eu entrava no site da Cirela. Eu ficava olhando as coisas, eu era vidrada nela. E aí, quando ele falou, eu falei, é o meu sonho. Você vê como a gente sonhar é muito importante, né? Como a gente, sabe, colocar na mente, como a gente acreditar. E aí ele falou assim, então venha conhecer os produtos da consultora. Aí eu voltei para Fortaleza e eu fiquei 1 ano e meio vindo para os meetings, a empresa me trazendo, a empresa investindo e acreditando e querendo me levar para São Paulo. Então eu fiquei 1 ano e meio em contato com o gerente, com o diretor, eles me passavam material, tudo, assiste o meeting, querendo para mim ir, né? E aí, quando eu entrei na Cirela, eu tinha o nome Gabriela. E eu já era Gabriela dos Imóveis, que olha, como eu já tinha criado também um nomezinho. E já tinha uma Gabriela. E lá na Seller, não pode ter 2 pessoas com o mesmo nome. Pergunta por quê? Eu acho que é porque se o cliente entrar em contato e falar, quer falar com a Gabriela, aí tem 3 ali. Aí E aí vai sair, vou sair na faca. É uma questão, como é muitos corretores, gente, assim, é uma empresa gigante, tem 850 corretores lá na Seller, na parte da Living em Cirela. A Seller, ela é a house da Cirela. Isso, é a house da Cirela. Então, é por uma questão de automação mesmo. Assim, eu sou atendido pelo João. Só tem um João. Então, até para o corretor é bom isso. Porque se ele falar o teu nome, você ganha 50. Se ele chegar na recepção e falar assim, como é que você chegou até aqui? Que a recepcionista pergunta. Ele falou assim, eu vi um vídeo da Paloma. Eu tenho direito a 50%. Caraca. Nossa.
Entende? Uhum. Então, é isso. Só que o mercado imobiliário, quando eu troquei o meu nome no Instagram, porque eu tive que trocar o nome. Já tinha uma Gabriela. Mas o teu nome mesmo é Gabriela. Meu nome é Gabriela. Paloma veio depois. É meu nome social. Ah, Artístico. Artístico. ok. Pô, e aí eles falaram, eu falei assim, quais são os nomes disponíveis? Envia uma lista de 10 nomes que você gosta e a gente vê qual que tá livre. Ah, Aí tava livre Paloma. aham. E aí eu virei Paloma. Olha, e aí ficou, né? Porque daí agora você é conhecida como Paloma, né? Se você jogar hoje no Google, não existe Gabriela Albuquerque corretora. Aham. Paloma Albuquerque, você vai achar 10 podcasts, 10 YouTubes. E assim, parando pra pensar como foi rápido, né? Porque você ficou 4 anos lá. Como marcou essa mudança de nome tão rápido, né? Que o É. pessoal já nem te conhece mais por Gabriel. É isso. 4 anos e meio aí que foram rápidos. E aí eu mudei de nome, fui pra Cirela, fui pra São Paulo. E aí eu lembro que eu vendi um carro, porque eu fui no meio da pandemia. Eu fui no dia 13 de junho de 2020. Enquanto estava todo mundo em casa, com medo, inseguro, eu vi todos os meus contratos caírem. Eu vi minha reserva acabando. Eu vi a construtora que eu trabalhava dizendo que assim, ó, agora é por conta de vocês, não tem o que a gente fazer. E eu vi uma empresa abraçando todos os corretores. Eu vi uma empresa que enviou cesta básica para todos os corretores. A gente não está falando de 10 corretores. A gente está falando de quase 1.000, 2.000 corretores. Porque se você juntar toda a Seller, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente vai bater aí uns 3.000 corretores. Eu vi uma empresa fazendo lives de treinamento e dando dinheiro de premiação para quem participava. Para não largar a mão de ninguém. Eu me emociono porque eu sou completamente apaixonada por essa empresa. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Uhum. Eu quero estar num lugar assim, sabe? E aí eu fui no dia 13 de junho. Foi muito difícil mesmo, porque eu aluguei um quarto na casa de uma amiga minha. Esse quarto custava R$ 2.500 Poxa. nos Jardins. Ah, Mas tá. Então tá. Complicado. Tá explicado. Mas eu sempre entendi que eu tinha que estar onde os meus clientes estavam. Sim. Até para ser ouvida por eles. Porque quando eu vou vender um apartamento de 5 milhões e eu digo pro cliente que aquilo é bom e eu falo que eu moro lá na Nossa. Cochichina, ele fala assim, coitada, para essa menina tudo é bom. Nossa, isso me pega muito, tá? Corretor que vende uma região como se fosse a melhor, tu pergunta onde o corretor mora, ele mora em outro lugar. Não passa credibilidade pro cliente, porque ele fala assim, tadinha, para ela tudo é bom. Ela mora lá não sei aonde. É. O cliente ele não pode te ver tão abaixo. Lógico que eu acho que o corretor nunca vai competir com o cliente. Mas ele não pode ver que você está Perfeito, numa escala social tão abaixo, porque senão ele monta em cima, né, de você. perfeito, perfeito. Porque você não precisa ter a mesma condição, mas você tem que pelo menos saber o que é bom. Uhum. Você tem que gostar também de coisas boas, né? Sim. Por exemplo, o restaurante, né, que o teu cliente frequenta, ele vai todo dia, você não precisa todo dia. Você pode ir uma vez a cada 6 meses. Só para dizer, não, adoro aquele prato do restaurante tal lá, maravilhoso. Foi uma vez só comeu aquele também, mas tá tudo certo. É isso, conheço, eu sei o que você está falando. Eu entendo a sua língua. Senão você começa a ser... a pessoa fala em outra língua para você. E Paloma, a gente nota que tu fala com muito carinho da Cirela, né? Gostou muito de trabalhar lá. E recentemente você saiu do incorporador. Então a gente não poderia deixar de perguntar o que levou você a tomar essa decisão. Na verdade, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui muito movida e motivada por desafios. E eu cheguei a um momento que eu não me sentia mais desafiada. Eu senti que estava muito morno. Era mais do mesmo. Confortável, mecânico. E o que estava me mantendo ali já não era aquela paixão. Era um medo de sair do desconhecido. E aí, quando eu comecei a fazer um processo de análise, eu comecei a ver
que os motivos que me mantinham ali para não avançar num próximo passo era o medo e a zona de conforto. E aí, quando isso está na frente dos seus sonhos, você vê que você tem que avançar. Foi um movimento muito difícil, não foi da noite para o dia, né? Foi 1 ano e meio atrás, eu comuniquei à empresa da minha saída. E durante esse 1 ano e meio, eu construí a minha saída. Eu saí porque hoje eu tenho uma empresa de consultoria que eu construí, eu tenho o business das minhas palestras e eu senti a necessidade de ter uma liberdade. Eu não queria mais ter um chefe. Eu queria ter a liberdade de tomar as minhas decisões e fazer tudo conforme eu achasse que era melhor para mim e para minha carreira. E quando a gente está dentro de uma instituição, nós temos que seguir uma cultura, nós temos que seguir ordens, nós temos que seguir um modelo de negócio. E durante a minha vida, os grandes feitos que eu fiz foi quando eu fui contra a manada. Foi quando eu fiz algo que ninguém estava fazendo ou o contrário do que estava sendo feito. E aí chega um momento na sua vida que você fala assim, eu quero fazer isso mais uma vez, mas agora de uma forma 100% livre. Então, foi muito mais sobre isso do que não amar a empresa. Eu digo, se um dia eu quiser voltar para esse modelo de imobiliária, consultora, com certeza será a Cyrela que eu irei voltar. E você, mas assim, como se você está com consultoria, as palestras, que você faz as mentorias também, né? Mas você é corretora ainda. 100% corretora, todo dia tem venda. Olha. Eu estou aqui gravando podcast, tem um cliente sendo atendido. Ó, coisa boa, hein? É isso. Maravilha. É isso. Isso aí. E qual foi, Paloma, na tua carreira como corretora, o momento mais marcante com algum cliente? Uma situação, sei lá, às vezes desde inusitado ou mais emocionante, qual que foi a história? Eu vou falar uma das últimas vendas que eu fiz, uma das... Não últimas, né? Mas recentes agora, de alguns meses para cá. E foi uma venda muito marcante, porque me trouxe um autoconhecimento e uma segurança profissional muito grande. Porque muitas vezes a gente precisa ter prova viva, às vezes, de quem somos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Nós, como seres humanos, a gente se compara muito com o outro. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor. A gente, às vezes, coloca pessoas que estão em posições hierárquicas como melhor que nós, por estarem em posições. E eu tive uma venda recente, que foi uma venda... Foi assim, uma cliente... Obrigada, amor. Uma cliente... Vamos lá. Uma cliente... Falei assim, eu tirei 40 dias de férias esse ano. Nunca tinha tirado tanto tempo de férias. Eu também quero. Eu tirei 40 dias de férias, porque eu já estava nesse momento de tirar esse tempo para refletir também da minha tomada de saída. Então eu falei, eu vou tirar minhas férias, vou tirar 40 dias e eu vou pensar se realmente é agora a hora. Tranquilidade para decidir. Isso. E aí eu viajei. Num tempo disso, bateu um cliente lá no plantão, que eu fui atendido por mim e falou meu nome, e uma corretora da minha equipe atendeu. Ela tentou negociar, tentou fechar, tiveram alguns percalços aí no caminho. Eu voltei de férias. E eu cheguei e falei, e aí, né? Como é que tá aquele cliente e tal? Ela falou, Paloma, é o seguinte, eu tenho certeza que se você atender, você fecha. Falei, mas como é que ficou? Ela falou assim, o projeto, ele tinha uma metragem de 269 e zerou. Ele perdeu, ele queria a de 269. Agora a gente só tem a de 351. Gente, 100 metros a mais praticamente. 1 milhão e pouco a mais. Aí eu falei assim, marca lá, eu vou. Marca que eu vou atender o cliente, então. E isso, gerente, supervisor, todo mundo tinha tentado fechar essa negociação. Eu fui lá atender esse cliente. Quando eu cheguei lá para atender esse cliente,
Eu já cheguei não com uma posição de corretora, eu cheguei meio que como corretora, mas uma autoridade, digamos assim. E aí eu cheguei e falei assim, oi, doutor, tudo bom? Como é que o senhor tá? Eu falei, desculpa, eu não pude atender o senhor, porque eu estava em Mônaco. Ele, mentira. Meu sobrenome é Mônaco. Eu falei, confirmação, hein, doutor? Toque aqui. Aí toquei, cumprimentei. Falei, doutor, eu queria entender o que é que houve. O senhor chegou, que estava super interessado no 269, o senhor perdeu a unidade, porque zerou o prédio. Nós só temos 2 unidades agora, de 361. E aí eu queria entender o que eu posso fazer para ajudar o senhor. E aí ele falou assim, olha, Paloma, tu vai ter que ter paciência comigo, porque eu tenho medo, eu sou inseguro, eu nunca comprei nada na planta, e tal, e tal, e tal. Eu falei, mas o senhor já comprou alguma coisa na vida? Paloma, é isso. O senhor já comprou alguma coisa na vida? Ele falou, já. Mas foi assim, eu fui comprar o carro, assinei de uma vez, o cara me pegou, falei, doutor, minha especialidade, fique tranquilo, vou fazer isso com o senhor do mesmo jeito. Aí ele riu, sabe, e tal, eu falei, doutor, ele falou, Paloma, mas é muito caro, é 1 milhão e pouco a mais, eu não preciso de um apartamento dessa metragem. Eu falei, o senhor quer um apartamento, o senhor está aqui de novo, o senhor veio aqui de novo, vamos fazer um cálculo básico e rápido? 1 milhão e pouco dividido nos meses que faltam, 20 mil a mais. O senhor aguenta 20 mil a mais por mês? Ele, aguento. Falei, então negócio fechado. Aí ele, não, calma, que não é desse jeito. Aí eu peguei e falei, calma, doutor, vamos sentar ali na mesa. Aí a corretora veio, sentou. Eu falei, doutor, o que está faltando? Tal. Ele falou assim, não, é porque eu tenho medo disso. Eu falei, isso é parte de contrato. Sobre o produto, o quarto andar atende o senhor? O senhor aguenta o fluxo de pagamento que está aqui? Ele falou, aguenta. Eu olhei para a corretora e falei assim, coloca a pasta do cliente na condicional. Ele olhou assim para mim e falou, Paloma, por que você não estava aqui antes? Porque se você estivesse aqui, a gente tinha chegado nisso. Olha... Ele não mandou eu colocar a pasta. Ele não falou que queria comprar. Ele não. Apartamento de quase 8 milhões. Você conduziu totalmente. Eu falei, coloca a pasta. Ele, não. Eu falei, doutor, não tem a unidade. E essa unidade que tinha disponível, ela estava com o contrato rodado. Ou seja, não tinha mais unidade no espelho. Olha isso, gente. Tem corretor que não vai nem atender o cliente porque não tem mais unidade ali. Porque tem 10 unidades que estão rodando. Falei, coloca a pasta dele. Doutor, vá para casa. Relaxa agora. Mandou o cara embora ainda. Tá, agora tá na hora de ir embora. Doutor, vá para casa, que agora é a minha parte. O senhor falou que quer. O senhor disse que aguenta. Preciso que conseguir a unidade para a gente ir para outra fase. Não adianta agora eu discutir isso com o senhor. Se vai ter sessão, se a gente vai tirar a porcentagem da sessão, se a gente vai tirar tal cláusula, deixa a gente chegar no contrato, deixa eu conseguir a unidade. Tá bom, Paloma. Foi para casa. E a corretora botou, né? Porque era um 50, porque a corretora tinha atendido, né? Eu falei, coloca a pasta. Colocou a pasta. Quando foi 7h30 da noite, o grupo dos gerentes lá me avisa, liberaram a unidade, é de vocês. Olha o que é a fé. Olha o que é você acreditar numa venda. Ninguém acreditava mais. Nem o meu gerente acreditava mais na venda. O gerente repetia várias vezes. Esse cara não vai comprar, esse cara não vai comprar, esse cara não vai comprar. Eu peguei e mandei mensagem para o cliente. Falei assim, doutor, boa noite, doutor. O seguinte, sua pasta está lá na fila de espera. Amanhã, 9h30 da manhã, é o sorteio. Mentira, eu já estava com a unidade na mão. Pô, mas se eu falasse que foi fácil assim, ele não ia acreditar que tinha uma lista de espera. Amanhã, 9h30, é o sorteio. Eu estarei lá. Ele morava no prédio da frente. E aí, eu aviso para o senhor. Tá bom? Porque liberaram a unidade, porque
porque o cliente não passou no crédito. E eu amanhã tô 9h30 porque tem a sua pasta e tem outras na lista de espera. Só que o seguinte, tinha lista de espera atrás da minha. Uhum. Só que eu fui rápida, que eu falei, coloca logo. Então eu era a primeira. Só que assim que eu entrei, entraram mais uma. Falei, ó, tem 3. Eram 2, a minha outra. Tem 3, amanhã, 9h30 da manhã, eu estarei lá para participar do sorteio presencialmente. Não, eu já estava me programando que 9h30 eu ia para lá, porque eu ia ligar para ele e falar, dessa aqui que o senhor tem que assinar. Aí eu fui, cheguei com o cliente. O cliente simplesmente, liguei para ele, era mais ou menos umas 10h30. Falei assim, doutor, eu tenho 2 notícias para dar para o senhor. Uma boa e uma ruim. Qual que o senhor prefere? E aí ele falou assim, ai, Paloma, cara, todo metódico, sabe? Ele falou assim, Paloma, pode falar a boa. Eu falei, a boa é que a unidade é sua. A ruim é que o senhor vai ter que vir agora aqui assinar o contrato. Ele, ai, meu Deus do céu. Ele foi, ele assinou. Esse cliente, 3 dias depois, viajou. Foi para Orlando. E ele desistiu da venda. Só que 1 mês depois, ele assinou de novo o contrato e pagou. Porque eu não desisti do cliente. Então, para mim, essa foi uma venda que, assim, cara, me mostrou o quanto eu sou gigante, o quanto eu tenho potencial, o quanto, sabe, tipo... Foi Isso, no talento mesmo, né? cara, isso me deu uma força de dizer assim, eu tô pronta. Eu tô pronta, sabe? Então, eu acho que foi uma venda que foi divisor de águas para mim na minha profissão, em dizer assim, agora eu acredito que realmente agora eu sou uma grande profissional. Isso que você falou, eu acho que pra gente que trabalha com vendas, a gente aprende muitas técnicas, né, de condução, de conversas, né, de negociação, de como fazer abordagem no cliente. Agora, se tem uma coisa que não se ensina, é a respeito disso que você falou, que é você acreditar, é você ter fé, é você ter essa energia de ter muito mais a vontade de dar certo do que o medo de dar errado. Eu acho que na parte da venda, especificamente você, né, a tua presença, acho que ela passa muito disso. Acho que as histórias são muito legais, mas o que mais transparece para mim é essa potência energética que você tem de ir para cima e vamos dar um jeito e vamos acreditar e vamos embora, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que, com certeza, quem tem, eu acho que já ficou perto da Paloma, até mesmo fora das câmeras aqui, vai conseguir falar um pouco sobre isso daí, né? Eu acho que essa parte do acreditar e ter energia mesmo de fazer a coisa acontecer, acho que, sobretudo, é um diferencial muito grande. Muito legal ouvir isso. Eu acho que a gente tem que acreditar na vida, né? A gente tem que acreditar no que a gente faz. Não funciona. E é por isso que é tão desgastante. Assim, tem dias que eu fico 3 dias de cama. Um esgotamento. Um esgotamento. Porque cada negociação, eu entro tanto de cabeça, eu coloco tanta energia, que depois também vem assim, tipo, nossa... Que é o lado que as pessoas não veem também, né? Então assim, eu tenho um hábito de fazer sonoterapia. Eu fico 3 dias de cama, dormindo. Pra repor as energias. Não tô mentindo não, tá? É sonoterapia. Coisa Eu boa. preciso, de vez em quando eu tiro assim, cara, uns 3 dias, fico deitada na cama, 3 não tem dias que já levanta, Hibernoterapia. hiberno, mas é necessário, porque às vezes o corpo, o cérebro, ele precisa dessa pausa Sim, para você recarregar, porque é uma energia muito grande. com certeza. Desgasta demais. É isso. Então, pessoal, agora indo para um assunto mais estratégico, saindo um pouquinho do emocional, depois a gente volta para esse âmbito de novo. Mas, Paloma, eu vi que você fez um conteúdo falando que você faz conteúdo de tráfego para academia que tu treina. E que é para as pessoas de lá saberem que você é corretora e, caso precisarem, sabem que já tem uma corretora por perto. Fantástico isso aí. Não, fantástico mesmo. Eu queria que tu explicasse melhor como que funciona, qual que é a estratégia por trás e como que veio essa ideia.
Tá, isso foi algo que eu comecei no começo da minha carreira. Você acredita? Lá em Fortaleza, eu já comecei a fazer patrocinados de posicionamento de quem eu sou. Então, para quem já fez patrocinado, sabe que você tem que estar no local, porque você não consegue, por exemplo, eu não consigo fazer um patrocinado para Bahia, por exemplo, assim. Sim. Eu tenho que estar, por exemplo, se eu quiser subir uma campanha de patrocinado aqui, eu vou colocar o raio aqui da Redondeza. Então, eu comecei a fazer isso lá em Fortaleza, quando eu era a Gabriela dos Imóveis. Porque eu sempre entendi que o imóvel era um commodity. Se ele confiar em mim e ele escolher a mim, Sim. eu vou achar o imóvel, porque o imóvel, todo mundo tem os mesmos imóveis. Qual a diferença? Então, eu sempre tentei colocar aonde eu frequentava. Por quê? Porque eu queria ser vista pela rede de pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu colocava lá na Beira-Mar, que é onde eu frequentava, eu colocava no clube. Então, as pessoas começam a achar que eu era artista. Porque eu falei assim, essa menina tá no Instagram, eu vi a propaganda dela. Então, isso te dá até... Você se torna famosa. A ideia é você se tornar famosa. E as pessoas lembrarem de você. Porque se a pessoa começa toda hora a ver, até os seus amigos, que você está vendendo imóveis, você está sendo lembrado o tempo inteiro. E como eu sempre fiz esse link de uma marca com o meu nome, e a gente sabe que é muito mais fácil você se alavancar com uma marca que já tem nome do que você querer construir uma do zero, isso se tornava muito mais fácil, porque pensava no nome daquela marca, lembrava de mim. Sim. Então, a ideia era eu sempre fazer publicidade de mim mesma nos lugares que eu frequentava, que eu ia subindo campanha para aqueles lugares, assim. Só que sempre foram locais que eu frequentava e que eu sabia que tinha o meu público. Sim. Então, por que eu tenho um shopping em Iguatemi? Por que eu não vou lá no Iguatemi tomar um café? Por que eu não vou deixar uma campanha? Olá, eu sou Paloma Albuquerque, eu sou a rainha dos imóveis. Olá, eu sou a Paloma Albuquerque, eu vendo imóveis que são para clientes que moram fora, enfim. Aí eu criava sempre um storytelling que batesse com o que eu achava que ia casar com o que aquela pessoa estava fazendo naquele momento. Vamos lá. Eu estou numa academia, falando assim, você que cuida da sua saúde, eu sou Paloma Albuquerque. Mas cuidar da sua saúde envolve cuidar da sua saúde financeira. Você sabia que o aí vai, brá. Então, assim, sempre foi nesse sentido e no sentido de me tornar uma pessoa famosa. Ser uma marca lembrada. Mesmo. É isso, é isso. Você acha que a fama, ela ajuda a vender? Muito. Em que sentido? Eu acho que é muito mais fácil hoje, porque assim, por exemplo, como é que as pessoas me vendem hoje? A minha amiga é a maior corretora de São Paulo. Eu conheço a maior corretora de São Paulo. Eu conheço uma das maiores corretoras do Brasil. O cliente senta comigo e fala assim, eu sei que o seu tempo é muito... Obrigada por você estar me atendendo, que eu sei que o seu tempo é muito corrido. Eu passo para um outro corretor hoje, que eu tenho uma rede que a gente conversou, eu tenho corretores que atendem para mim, como eu estou aqui gravando, e eu tenho um corretor atendendo. E aí eu sou autoridade. Por exemplo, o cliente foi atendido por esse corretor, ele me liga, olha, eu pedi para o meu advogado falar com o rapaz, tá? Ele me respeita, eu sou autoridade. Então, isso ajuda muito. Legal. Paloma, aí, vamos lá. Você citou algumas coisas que ajudam a construir essa fama, como se tornar uma marca, se posicionar como uma marca, não só uma pessoa, né, um nome, um posicionamento. Essa estratégia do tráfego. Qual outra dica que você dá para um corretor que quer aumentar a sua autoridade no mercado? Tá. Eu acho que para aumentar a autoridade no mercado, eu acho que você tem que pensar no cliente. Pensar no melhor para ele e também criar modelos de negócio inovadores. Porque inovar não é criar algo novo. É você só melhorar algo que já existe. Então, por exemplo, hoje
eu construí a ideia da aposentadoria imobiliária. Eu trouxe isso de um outro mercado, coloquei dentro do meu mercado, e parece que é algo totalmente novo. Só que quando eu atendo o meu cliente, eu falo assim, você já pensou na sua aposentadoria imobiliária? O cara já pensou, nunca nem pensou às vezes como é que ele vai se aposentar, ou ele pensou, mas ele não pensou em juntar isso com a renda de aluguel. Então, eu usei um termo que já existe, trouxe para o meu, só que se a pessoa pensa, fala com a Paloma, que a Paloma vai fazer um planejamento financeiro para você se aposentar através dos imóveis. Eu acabo nadando em um oceano azul, que quantas pessoas estão vendendo isso para o cliente? Ele está vendendo compactos, eu estou vendendo a aposentadoria dele. Ele está vendendo uma parcela pequena. Eu tô vendendo para ele a segurança financeira e a blindagem do patrimônio dele. Muito bom. Então, pense como que para você se tornar autoridade, você tem que criar um negócio que você seja único, uma fala única. Você tem que estudar e ter capacidade e conteúdo sobre aquilo, né? E também estar presente sempre. Não adianta você fazer uma venda grande ou fazer uma venda uma vez, esquecer o seu cliente. E outra coisa também, ser muito estratégico. Saber quem é o seu cliente e muito mais, saber quem é você. Porque as pessoas se conectam com pessoas. E todo mundo é único. E as pessoas se conectam não é com só as suas vitórias. É com as suas derrotas, é com as suas crenças, é com os seus medos, é com tudo que envolve quem você é. E terapia ajuda também. Com certeza. Muito bom. Inclusive, essa pergunta até que a Nath fez, eu acho super pertinente também, porque às vezes dá a ideia de que o corretor hoje ele tem que ser um popstar, né? Mas isso que você falou na tua resposta, na verdade, o que você trouxe como uma base de sustentação é justamente o quanto você conhece do mercado que você tem, ao ponto de você criar uma forma única de atender o teu cliente. Tudo depois que vai acontecer, que, por exemplo, são essas estratégias de marketing, né, de criar essa fama, tudo isso vem depois, porque se você focar nisso, o resto não se sustenta. Perfeito. Né? Se torna um castelo de areia, onde você pode ter uma fama, mas quando a pessoa chega perto, ela não vê que aquilo é de verdade. Ontem eu atendi uma cliente e essa cliente, a gente está procurando um apartamento de 2 milhões, ela quer comprar um apartamento até 2 milhões. Só que ela ainda não vai comprar agora. Ela já falou, Paloma, eu não vou comprar agora, eu só vou comprar em janeiro. Ela disse isso porque não tem tempo e tal. Mas ontem eu sentei para tomar um café com ela para fazer um planejamento financeiro com ela. Para entender, porque ela já tinha comprado 2 apartamentos, eu tinha que entender a renda dela e eu tinha que entender se realmente comprar um apartamento para moradia era o melhor momento para ela, porque ela tem 30 anos. Então eu falei, vamos se conhecer, vamos sentar, e já veio a indicação de um outro cliente que comprou apartamento comigo. Ela é uma influencer. E cheguei lá, ela falou, eu tô na dúvida, Paloma, porque tem um outro corretor que me vendeu os outros pequenos. E eu tô com um contrato rodado. Mas eu só vou assinar depois que eu conversar com vocês. Olha o poder da autoridade. Legal. Depois de conversar com você. Aí eu falei, falei, assina. É um bom negócio. E calma. Porque o melhor negócio mesmo é você comprar num pré-lançamento. Você não tá nessa urgência de comprar algo agora para você se descapitalizar, para você já entrar no financiamento. Calma. Vamos fazer o melhor negócio do mundo? Ela, tô com você. Aí eu cheguei em casa. Ela, Paloma, você conhece algum advogado para ler o contrato? Que ela está assinando com outro corretor. Uhum. Eu disse, eu sou advogada, pode me mandar que eu leio para você. Quase 10 horas da noite. Depois de eu ter gravado o podcast com a Ariane, a aula de mentoria da Ariane. A cabeça já estava seca. Ela me enviou, eu falei, é isso. É só isso que você tem que ter cuidado, é isso e tal, e tal, e tal. Se você estiver de acordo com isso, está tudo certo. Ela falou, Paloma, sem palavras. Então, assim, eu poderia ter derrubado a venda do outro, se eu fosse
sacana. Eu poderia ter não lido o contrato, porque ela não estava comprando comigo. Sim. Então, autoridade é isso. Você constrói a sua carreira pensando aqui 10 anos, assim. Isso. Ela pode até não comprar comigo, mas eternamente a pessoa que ela vai falar que é corretora de imóveis e que ela vai lembrar e que gerou nela uma gratidão, e a gratidão gera confiança, vai ser eu. Então, eu estou construindo na minha carreira um terreno fértil, um terreno sólido e um terreno exponencial. Esses são os 3 pilares que eu penso todos os dias, em cada atendimento, em cada ação minha, dentro da minha profissão e eu como ser humano. Legal. Que legal. Até que a gente está falando de cliente, né? Que você comentou agora a respeito dessa situação. Você tem alguns conteúdos falando sobre imagem que repele e afasta o cliente. Explica pra gente como é que é essa teoria sua. Então, eu digo que você é a fachada do imóvel que você vende. Você é a porta de entrada. Então, o cliente, ele primeiro compra você e depois ele compra o imóvel. E você tem que ser condizente com o que você vende. Então, você chegar e vender um apartamento de altíssimo padrão e você chega lá cheirando a cigarro, você perdeu a venda porque você está com um cheiro desagradável. Porque você está me dizendo que você não tem autocontrole sobre as suas atitudes. Porque você prefere fumar um cigarro e correr o risco de perder um cliente do que segurar a tua onda e deixar para fumar na tua casa. Porque você é uma mulher corretora de imóveis, mas você não consegue se segurar de colocar uma calça apertada e uma calcinha fio dental e um decote para atender um casal, porque a tua vaidade está na frente do teu atendimento e da responsabilidade sobre aquilo. Essa é polêmica. Porque você, às vezes, não está entendendo porque você não está fechando um negócio, porque a esposa está dizendo: a gente não vai ser mais atendido por essa corretora porque me gerou constrangimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que separar o que eu sou, a Gabriela, e quem é a Paloma. A Gabriela gosta de praia, ela gosta de andar de rasteira, ela gosta de ficar com o cabelo natural, ela não gosta de usar maquiagem. Só que a Paloma, ela é uma profissional que trabalha com alto padrão, que atende clientes de alto padrão, então ela tem que ter uma imagem que converse com o cliente. E isso exige uma eterna lapidação. Isso exige a gente sair da zona de conforto. Porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Então, o perfume. Tem um perfume que eu acho podre. Chama um tal de Jope. Tem gente que adora esse perfume. Mas esse é um perfume que é muito forte, que é desagradável no atendimento. Você está com aquele perfume. É um perfume que é para ser usado no frio. No calor, ele fica desagradável. Então, a gente tem que ter esses cuidados no atendimento, porque qualquer passo em falso, a gente perde o cliente. É uma atenção aos detalhes que é muito necessária. Cara, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que tem um desgaste tão grande, energético. Que você tem que estar ali, ó, o tempo inteiro, assim, ó, Sim. sobre aviso. Ligado nos movimentos, em alerta, todos os movimentos do cliente. Quando eu teve um podcast que eu gravei e tudo, eu falei assim, é igual quando você vai num hotel 5 estrelas, num restaurante 5 estrelas, o garçom está o tempo inteiro em alerta aos seus movimentos. Aí você imagina, o garçom que te serve um prato de R$100, ele está
nesse alerta. E você vendendo um apartamento de milhões, você está relaxado. É. Não faz sentido. Mas, Paloma, a gente tem tem vários outros, né? Mas trazendo atenção para esses dois perfis de clientes, de corretores, perdão. Tem o mostrador e o fechador. Qual a diferença entre esses dois e como ser um corretor fechador? Tá. Eu digo que 99% dos corretores de imóveis são mostradores de imóveis e não fechadores. O mostrador de imóvel é aquele que não faz as perguntas antes de um atendimento. É aquele que joga um monte de imóvel para o cliente. O cliente fala assim, eu quero comprar um apartamento de 2 quartos aqui em Camboriú. Aí ele chega e fala assim, tem esses 10 aqui. Ele é mostrador. Ele em nenhum momento entendeu o perfil do cliente. Entendeu se o cliente vai comprar naquele momento. Entendeu se ele está dependendo da venda. Entendeu se o cliente está esperando uma herança que ele vai receber algum dia na vida. Entendeu se não é uma criança que está especulando e ela não tem decisão de compra. O mostrador, ele só quer cuspir imóveis no colo do cliente. O mostrador, ele faz todo o trabalho. Mas na hora de fechar a venda, ele não consegue fazer com que o cliente tome a decisão de compra. Essa é a diferença. A negociação é quando eu estou negociando valores. Quanto é que você quer pagar? Esse contrato vai mudar? Isso aqui. O fechador é aquele que consegue com que o cliente tome a decisão. Tá bom, eu assino. Tá assinado. O fechador é aquele que olha para você e fala assim, doutor, qual é a sua proposta? Minha proposta é 1 milhão. Tá bom, mas eu só levo a sua proposta se você fizer um cheque com a entrada. Se o senhor não tiver seguro da compra e que esse valor realmente o senhor quer, não tem problema. Vá para casa, pense, mas eu só levo a sua proposta se você me garantir que o senhor assina hoje. O fechador é aquele que estudou vendas, que estudou negociação. É uma pessoa que realmente entende que vendas e negociação são coisas diferentes e que é uma ciência e não um tirador de pedido. E como o mostrador se encaixa nesse perfil de que não tem atenção aos detalhes. Que às vezes vai chegar com cheiro de cigarro, né, mal vestido. E eu tenho uma teoria, tá? Eu sei quais são os corretores que são fechadores. Como que tu sabe, Diogo? São aqueles que baixaram o aplicativo DWV. Muito bom. Esses caras são bons. Eu concordo. São os caras que se inscrevem também no nosso canal e acompanham o nosso conteúdo, porque com certeza aqui só tem corretor fechador. Eu já baixei o aplicativo. Muito bom, parabéns. Mas parabéns, vocês estão realmente de parabéns. A rainha dos imóveis está no reino dos imóveis. É. Você tá vendo? A rainha dos imóveis. Deu certinho. Muito bom, mas muito bom, de verdade, parabéns. É incrível o trabalho de vocês. Tô bem encantada, lindo. O layout lindo, a facilidade de mexer, a ideia e algo que tem muito ainda a crescer, né? Assim, o céu não é o limite, né? Parabéns. Isso aí. Valeu, obrigado. Obrigada. E corretores, aproveitando a deixa, né, Diogo? Se inscrevam no canal. A gente sabe que vocês são corretores fechadores, que acompanham os segredos imobiliários. Só de estar ouvindo já são corretores fechadores. Já aprende um monte, meu Deus. Mas a gente vai ficar muito feliz com a sua inscrição para que a gente consiga trazer pessoas como a Paloma para passar mais conhecimento para vocês. Então, Exatamente. siga aí. A Paloma só tá aqui porque o canal tá bombando, né? Porque exatamente. senão a Paloma nem viria de São Paulo para cá para falar com a gente. Então, obrigado vocês e ajuda a gente com mais inscrição. Ô, Paloma, e assim, ó, a respeito de estratégias, né, para conquistar o cliente. A gente entende, pelo menos eu entendo, que cada cliente ele precisa ser estudado, né, pra gente fechar ele. Pra gente, não é nem fechar, pra gente começar a atender eles, né, pra chegar nesse pessoal. Quais são as estratégias mais habituais que você utiliza para você conseguir clientes, para você se aproximar desse pessoal? Tá. Assim, é porque são várias fases, né? Assim, hoje eu já tenho uma carteira muito consolidada de clientes que me geram muitas indicações. Tá, vamos fazer assim então, para ajudar a nossa audiência. A galera que tá
Começando. ou o pessoal que às vezes ainda não entendeu esse game, já tá no mercado, mas tem dificuldade. Cara, como é que eu chego no cliente? Como é que eu conquisto a confiança desse cliente? Aí é técnica de vendas. Aí eu vou ter que dar uma aula de vendas aqui, mas vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa, tem muitos corretores que não têm atenção à sua oratória. Ele perde o cliente na primeira ligação por passar uma voz de derrota, fragilidade e insegurança. Então, faça uma revisão do seu tom de voz, como é a sua oratória. Porque normalmente o primeiro contato é no telefone. Então, dentro do telefone, você tem que ter, primeira coisa, uma energia altíssima e entender que você está ligando para o cliente trazendo a melhor notícia do mundo. Você tem que ter esse primeiro contato. É a primeira coisa. A segunda coisa é você entender que para o cliente comprar com você, ele tem que confiar em você. Para ele confiar em você, existem 3 formas mais rápidas de chegar na confiança do cliente. A primeira é por rapport, e aí você gerar nele uma semelhança, ou você fala, você mora onde? Você mora no Jardins? Eu moro também no Jardins. Qual é a rua que você mora? Você frequenta a Baritec? Eu também frequento a Baritec. Você tem que, na primeira ligação, já tentar achar algum ponto de identificação, semelhança. Para vocês, ele já abaixar a guarda cerebral dele de que aquela pessoa não está ali querendo empurrar alguma coisa. Tá? Porque se gera um rapport, uma confiança, ele já se sente um pouco mais seguro ou mais tranquilo para falar assim, entre todos que apareceram, essa foi a única que falou alguma coisa que tem alguma semelhança. Então, isso já avança você ali no processo de compra, né? No nosso funil. O segundo ponto é você entregar para ele algo que ele não tem. Como que eu entrego algo que ele não tem? Diego, você vai usar o FGTS? É Diogo. Diogo. Diogo, você vai usar o FGTS? Desculpa. Você vai usar o FGTS? Não. Não? Diogo, você já sabe o quanto que o banco financia para você? Também não fiz essa conta ainda. Não, tá. Vou fazer rapidinho para você aqui, tá? Quanto é que é a sua renda? Você entendeu que eu consigo tirar a renda dele? Você entende que eu... Caraca, é verdade, cara. Você é magia negra. Magia negra não, isso é venda. Sim. Eu consigo tirar Tu fez algumas perguntas. o valor da tua renda, porque eu vou te entregar alguma coisa que te interessa. Muito bom. Extrair informações. Mas eu tenho que te dizer o porquê e eu tenho que te dar alguma coisa que te interessa. Tá. Então, a renda é tanto. Poxa, ninguém falou isso pra mim. Não, tranquilo. Se eu te dou algo, eu já te gero gratidão. Quando eu gero gratidão a você, você começa a confiar em mim. Sim. Sempre entregar antes, né? Então, a gente tem o rapport, a gente tem dar algo em troca, e a gente tem mais alguma coisa que eu esqueci agora, mas são gatilhos que a gente consegue chegar a pessoa confiar em você. Mas então o que tem que buscar é a confiança. Primeira coisa. Sempre. O cliente não vai te ouvir se ele não confiar em você. Até porque, assim, eu acho que até porque técnicas de venda, né, eu gosto, sou fã, leio bastante e tal, mas eu acho que nenhuma técnica se sobressai sobre a confiança. Em você conseguir conquistar uma confiança de alguém. Não é confiança, amigo. A primeira coisa é confiança. O resto é tudo consequência da confiança. Então, a primeira porta que você tem que tentar abrir é a porta da confiança. Sim. Porque sem confiança o cara não te escuta. Tu escuta quem tu não confia? Sim. Não. Então não adianta eu querer falar de imóvel, mostrar imóvel para alguém que ainda não tá me ouvindo. A primeira venda é de si mesmo. É isso. Boa. Depois é uma consequência. Então, eu acho que se eu fosse resumir como é que você acaba... Cara, se você fizer esse jogo, você vai ser um imã
de pessoas querendo comprar com você, buscando você. E aí a outra coisa que eu faço para gerar confiança é autoridade. Tudo bom, doutor? O senhor está procurando apartamento e tal, e tal, e tal, e tal? Tá, o senhor está procurando em que região? Eu procuro e tal, não sei o quê. O senhor trabalha com o quê? Eu sou advogada. Que legal, eu sou advogada também. Eu vou falar uma coisa para o senhor, antes do senhor comprar, eu vou ensinar um pouquinho para o senhor como é que o senhor compra, independente do senhor comprar comigo. Eu vou lhe ensinar a comprar imóveis, tá? Porque, tudo bem, eu vou ensinar. Porque minha família tem 54 anos de mercado, então eu nasci nesse mercado. Eu construí no cérebro dele a paloma, aí acabou. Se ele não comprar comigo, que ele não tinha dinheiro. Ou porque eu não tinha o produto que ele queria. Mas se tiver, ele volta. Sim, e eu tô falando um negócio que é importante, tá? Porque às vezes, por exemplo, você traz todo esse discurso para a mesa e você traz toda essa construção. E às vezes esse cara não comprou. A tendência, às vezes, é da pessoa achar que isso não funciona. Porque não deu certa venda. Mas na verdade não funcionou porque não era esse. O cliente não iria comprar de qualquer forma. E às vezes você abandona, às vezes, uma estratégia e fica mudando, fazendo várias coisas, tentando um monte de coisa e nunca acerta porque está sempre tentando fazer algo diferente, assim, não segue uma linha. Porque a pessoa acha que vai falar com um cliente e tem que dar certo com o cliente, né? Eu até hoje, assim, eu tenho uma rotina muito definida, tá? Se você ver ali na minha agenda, todo dia, a partir das 13 horas às 20 horas, venda de imóveis, tá? Então, assim, meu médico é de manhã, minha academia é de manhã, as coisas são de manhã, e eu tenho esse período de trabalho. Quando eu sento, eu tenho uma meta de todo dia falar com pelo menos 100 clientes. Todos os dias? Todos os dias que eu consigo, porque hoje eu tô aqui, não consigo. Mas o objetivo é isso, no mínimo 100 clientes por dia. Caramba. Amigo, é rapidinho. Não é falar. Liguei, mandei o WhatsApp, toquei, falei com uma... É rápido. Isso não é uma coisa que demora. Hoje em dia, você tem até um sistema de telemarketing onde você faz 100 ligações por minuto. Então, assim... E esses clientes são clientes da tua base ou você está chamando mais clientes indo atrás? Ou tem de tudo um pouco? Eu tenho um mapeamento de como eu faço isso, tá? Eu tenho um sistema cerebral que eu organizo, que eu ensino na mentoria, que é assim, eu tenho uma lista ativa, que é a minha base de clientes, a minha carteira de clientes, e eu tenho os clientes de uma outra planilha, que são os clientes que estão com negociação em andamento. Os que estão em andamento é a minha prioridade. Então, assim, se hoje eu não conseguir, eu tenho um dia todo entolado, eu abro, eu vejo aqueles clientes, eu olho pela ordem do que é prioridade e pelo menos eu toco para dar um acompanhamento. Fiz aquilo ali, aí eu venho e tento puxar da minha carteira para essa outra planilha. E fora isso, eu tenho uma meta diária, quando eu quero, dentro do que eu quero vender por mês, de captar pelo menos 4 clientes novos, porque é o mínimo da minha métrica para vender um imóvel por semana. Só que, tipo, esse mês eu já bati isso na primeira semana. Então, você vai ficando mais fácil, digamos isso, até porque eu escalonei o negócio. Então... Acreditar, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. É isso. E antes da gente continuar com esse podcast, corretor, eu quero te falar sobre um clube muito especial que está gerando muito resultado para vários corretores do Brasil inteiro. Já ouviu falar do Clube Premium da DWV? São 4 grandes vantagens que vão alavancar suas vendas e o seu conhecimento. Vamos lá, vantagem número 1. Você vai poder ter acesso exclusivo aos dados do seu mercado imobiliário. Por exemplo, aqui eu estou em Itapema, eu consigo ver a quantidade de imóveis que tem em estoque, a quantidade vendida, a quantidade de unidades que tem à venda. Consigo ver também o valor médio por metro quadrado, quanto que cada bairro vende, qual tipo de produto que mais está tracionando. Vantagem de número 2. Você vai ter acesso a news da DWV. Todos os meses a gente manda para você informações importantes sobre o mercado imobiliário diretamente no seu e-mail, onde você vai saber o que está acontecendo não somente na sua região, mas também no Brasil. São vários conteúdos exclusivos feitos somente para quem é assinante do Clube Premium da DWV. Vantagem de número 3. Você que é corretor de imóveis está cansado de perder tempo cadastrando imóveis no teu site. Isso acabou, isso é passado. Vamos trabalhar com tecnologia. Com a DWV você vai ter a integração
diretamente no seu site. Você vai poder apenas selecionar alguns imóveis que estão no DWV e eles vão diretamente para o seu site, sem precisar cadastrar conteúdo, imagens, nem nada. E no momento que alterar os valores lá no aplicativo, vai alterar também no teu site. Muito mais praticidade e economia aí de tempo para você. Vantagem de número 4. Aqui no Clube Primo da DWV você tem o direito de inserir imóveis no aplicativo da DWV. Você sabia que nós já contamos com mais de 3 milhões de acessos todos os meses de corretores de todo o Brasil? Nessa aba aqui de imóveis exclusivos, todos os imóveis que estão aqui são imóveis de corretores que estão disponíveis para fazer parceria. No momento que você inserir seu imóvel aqui, todos eles vão aparecer exatamente como está demonstrado aqui, inclusive no aplicativo. O corretor, quando ele clicar, ele vai ver qual é o imóvel e também vai ver aqui os dados de quem está oferecendo essa parceria. Se você ainda não é assinante do Clube Primo DWV, aproveite, alavanque ainda mais os seus resultados através desse clube exclusivo para você. E Paulo, você citou algumas histórias, né, de negociações que acabaram resultando numa venda, mas como é que o corretor ele constrói uma negociação que vai resultar em um contrato fechado? É como eu falei. Eu acho que é você saber as portas que tem que fechar. A primeira porta é da apresentação e para você conseguir entrar na confiança. Não adianta você falar de imóvel se o cliente ainda não está confiando em você, se você não percebeu isso. Então, às vezes, vai passar 2 meses para o cliente confiar em você. Às vezes, vai passar 2 meses para você enviar para o cliente uma opção de imóvel. Mas se você não respeitar as portas que você precisa abrir e fechar, você não vai chegar numa negociação. É uma paciência também. É um processo, né? É um processo. O cara que quer sair da fase do lead e já ir para o contrato, já ele não É. quer passar pelas etapas do... O acompanhamento, né, que é o mais difícil. Então, eu acho que o grande problema hoje da maioria dos corretores está no topo e no final do funil, que é a prospecção. Hoje você tem que ter 100 leads para você ter um fechamento. Quanto tempo você demora para chegar em 100 leads? Hoje o corretor atende 5 leads por semana. 5 vai ser 6 meses para você chegar ali numa venda? E outra coisa, e o corretor, ele tem autoestima baixa, que ele não consegue impor ou colocar na mesa a força dele de que isso é um bom negócio. Só vai perder um bom negócio. Por quê? Porque ele tem preguiça de estudar o porquê que aquilo é um bom negócio. Eu passo muito hoje, depois que eu saí da carreira eu saí da Cyrela, muitos incorporadores e gente do Brasil inteiro me oferecendo produto para vender. Não vende meu produto, eu estou com um lançamento aqui, eu estou com não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho todas, por que eu vou escolher você? Porque eu vou escolher você se você me vender e se eu tiver confiança no seu produto. Porque se eu não tiver essa confiança, como é que eu vou chegar num fechamento e falar pro cara que aquilo é aquilo mesmo? Não adianta. Eu vou estar perdendo meu tempo e patinando e enxugando gelo. Então, a forma de você fazer uma negociação certa é você ter paciência para passar pelos processos e ter clareza pelos processos. Ter clareza em que fase do funil seu cliente está. Ter paciência para aplicar, às vezes, 10 técnicas para fazer com que ele avance para a próxima fase. Que é esse caso. Eu preciso encontrar o cliente. Eu pedi para ele tomar um café, eu não consegui. Eu vou lá no consultório dele, ele não me atendeu. Eu vou marcar. Ele, às vezes, fez 10 técnicas para conseguir avançar de fase. Então, é ter clareza do processo, saber que você vai ter que aplicar 10, 15, às vezes 20 técnicas em uma fase do processo e você se tornar sniper em todas elas. Muito bom. Muito bom mesmo. No teu conceito, Paloma, o que seria vendas? O que é vendas para você? Vendas, para mim, é uma ciência. São técnicas que envolvem a construção de relacionamento e processo de
de gatilhos para que você chegue a um fechamento. Mas para mim, vendas é ciência. Quando eu comecei a vender, eu não sabia nada. Eu era totalmente inexperiente. Eu me desesperei. Eu lembro que a primeira semana que eu estava estudando uma planta, eu falei assim, eu não vou conseguir. Isso aqui é muito difícil. Eu não nasci para isso. E hoje, estudando vendas como eu estudo, eu vi que é uma ciência. Então, assim, é como água quente, vou colocar isso, vou misturar com sal, igual cozinhar, né? Eu vou colocar água, vai ficar 3 minutos, depois que eu colocar 3 minutos, eu vou colocar o arroz, depois desses tanto eu vou tirar, É isso, é processos, então é uma ciência. Eu acredito que é isso. E todo mundo pode aprender. Sim, às vezes o pessoal se assusta com esse, né, a gente tá falando de processo, assusta com os processos da aprendizagem, né? Que as coisas muito rápido, que aconteça muito rápido, e ver que o volume do conhecimento é grande e acho que fica intimidado com isso. Que daí falta confiança, né? Que foi o que a gente tanto falou aqui. Mas a gente não tem que olhar para o final, né? A gente tem que olhar para, por exemplo, se você for começar no pré-escolar e já pensar na faculdade, você nem começa. Porque você se desespera. Fala, nossa, mas vou ficar 30 anos aqui, 25 anos? Foi medicina mesmo, então? Então, assim, cara, vamos fazer mindfulness, momento presente, uma coisa de cada vez, segue o fluxo, sabe? Segue o fluxo, faz o que tem que ser feito para hoje e confia. Porque no final a conta fecha. A conta Muito sempre fecha no final. Boa. Com certeza. E, Paloma, a gente não poderia deixar de perguntar um pouco mais sobre o mercado de São Paulo. A DWV está chegando esse ano por lá. E a gente nota que o mercado de São Paulo é um mercado muito único. Tem estratégias que funcionam só lá dentro mesmo. Então, como você tem conhecimento no mercado de lá, a gente gostaria de te perguntar como que funciona o mercado de lá e para um corretor que deseja entrar no mercado de São Paulo, como ele pode fazer? Tá, eu acho que primeiro copo vazio. Queima as pontes. Esquece o que você aprendeu fora, traz o que é bom, mas assim, venha de copo vazio. Eu, quando fui para São Paulo, eu já fui como uma corretora campeã, já vinha campeã de banco e tudo, e eu me vi no meio de um fogo desesperador que eu achei que eu não ia dar conta. Primeiro porque a cultura é totalmente diferente. Você tem que entender a cultura. Para isso, você vai ter que falar com o máximo de pessoas. Quando eu cheguei lá, eu lembro que as pessoas falavam assim, eu falava com o cliente falava assim, então eu queria perto da linha do metrô, linha verde. Pô, que isso, gente? Metrô? Pô, metrô lá na minha cidade é baixa renda, eu não tô vendendo alto padrão. Linha verde? Eu falei, cara, linha roxa? Não vi nada pintado na rua aqui. Gente, o que é isso? Então, assim, respeitar e entender a cultura do lugar é muito importante. O cliente lá, ele começa... A melhor hora para ofertar é 5 horas da tarde. Teu cliente começa a te responder 9, 10, 11. Você tem que se adaptar à cultura e à hora do teu cliente. Se você for querer fazer o teu horário, não vai funcionar. Então, eu acho que é entrar de cabeça, copo vazio, assim. Lá na minha cidade dava certo. Lá não vai dar certo se você entrar assim. Você tem que entrar com humildade e dizer assim, eu vou reaprender, aqui é diferente, mas vai valer a pena. Então, eu acho que é por aí, porque muita gente vai para São Paulo e volta porque não quer mudar o que dava certo na sua cidade. Quando eu fui, em Fortaleza, eu mal trabalhava no final de semana. Lá, o final de semana é que bomba. Sexta-feira é o dia que você tem que ofertar para visitar, porque final de semana é que os clientes vão visitar. Tinha plantão que eu fazia com 300 corretores. Se eu falar para isso, para um corretor de qualquer lugar, que ele vai fazer um plantão de lançamento que vai ter 300 corretores, ele nem vai para São Paulo. Então, assim, confia no processo, vai com calma, entenda a cultura da cidade. O paulista, ele é mais, assim,
receoso, assim, ele não é uma pessoa que é fácil, ele não é tão, assim, como a gente que eu que sou do Nordeste, né? É mais caloroso, aberto, mas eles são pessoas que depois que você ganha a confiança, eles são muito fiéis a você. Então, acho que eu dei muito certo também porque eu soube me aproximar das pessoas certas, que já estavam jogando o jogo. E tive a humildade de falar assim, eu ganho menos, mas eu aprendo e o aprendizado tem um grande valor. Então, quando eu cheguei lá, eu colei nas pessoas, por exemplo, eu não conhecia a cidade. Não conhecia a cidade? Como é que eu vou atender num plantão que o cliente vira e fala assim, olha, para lá é a Vila Mariana, eu quero Zona Norte. Desse tamanho, Zona Norte. Então, o que eu fiz? Eu era muito boa de ligar, ofertar e chamar o cliente para visita. Eu ligava, colei com a Sofia, que tinha 12 anos de empresa, e falei, Sofia, o seguinte, eu coloco o cara dentro do plantão, mas você vai apresentar aí o negócio e você vai mostrar a região, porque se eu for esperar eu aprender a cidade para eu vender, eu vou voltar com a trouxinha nas minhas costas. Baita estratégia tua. Óbvio. Eu peguei os colegas do meu time e falei assim, quantos clientes você tem na carteira? 6.000? 6.000? Mentira, você não trabalha esses clientes. Me dá 1.000 aí que eu vou ligar, eu não tenho cliente aqui. Brá. O que vier, a gente faz junto. As pessoas... Eu acho que eu não tive vaidade, ego, e tipo, pra entender que eu tava começando, sabe? Então isso foi divisor. Ter essa humildade, me conectar com as pessoas certas, trabalhar para quem já estava jogando o jogo, fez com que eu conseguisse tracionar mais rápido e me manter no jogo por mais tempo, assim, no começo. Legal. E a gente já tá falando, então, de vários projetos, né? Que você já desempenhou durante a vida. Vamos falar um pouquinho do futuro. Quais são os seus projetos aí pro futuro? Os meus projetos, assim... Seus empreendimentos? Na verdade, as coisas não mudam muito, assim, no sentido do que eu já vinha executando, né? Na verdade, eu continuo corretora de imóveis. Eu tenho nichado no bairro dos Jardins, lá em São Paulo. Lançamentos é o que eu continuo trabalhando. Continuo trabalhando com carteira de investidores, mas hoje eu criei braços, né? Criei pessoas que vêm trabalhar comigo para atender essa demanda dos meus clientes que eu não consigo. Eu saio um pouco de atender todo mundo e aí eu começo a atender mais realmente clientes já fidelizados ou menos clientes, mas clientes que realmente eu enxergo que vão gerar muitos mais negócios ou que já são meus clientes fidelizados de carteira comigo. Os outros que vêm de demanda eu acabo tocando para outras pessoas atenderem. Então, o projeto é ser autônomo. Agora, com mais liberdade, eu consigo me dedicar mais ainda a essa parte da educação. Então, hoje eu entro na parte que eu não podia fazer antes, mas de dar consultoria para a incorporadora. Então, hoje eu dou uma consultoria para a incorporadora chega, Paloma, eu preciso que você venha dar uma consultoria. E aí essa consultoria envolve ver todos os processos de lançamento, ver como é que tudo está girando. Isso vai do lançamento ao jurídico, ao crédito, a toda a estrutura. Treinamento de vendas para também incorporadoras, para o time das houses ou imobiliárias, mas mais voltado realmente assim 90% para lançamentos mesmo. Minhas palestras. E aí tem muitas coisas, né? Que as coisas vão acontecendo, mas eu acho que agora pro ano que vem é praticamente isso, assim, praticamente janeiro eu já tenho a agenda fechada. Fevereiro, março, abril, quase certeza já está com a agenda totalmente fechada para uma incorporadora. Opa! Então, as coisas estão caminhando e estão acontecendo, e as vendas também, graças a Deus também, então Coisa boa. tá dando tudo certo. Que legal, e a gente deseja muito sucesso nesses futuros projetos. E agora a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, né, Diogo? Passou rápido, uma conversa muito boa. Eu acho que a confiança foi a palavra que costurou todo esse programa.
E também a busca por conhecimento, né, Paloma? Porque você não chegou aqui do nada, foi muito conhecimento, muito estudo. Então, acho que isso é um grande diferencial. Mas então, indo para a nossa pergunta final, como o nome do programa é Segredos Imobiliários, qual é o teu segredo imobiliário? Com certeza, parcerias. Hoje, o que está fazendo o meu negócio tracionar e que eu descobri que faz toda a diferença são as parcerias. E a gente acha que parcerias são somente com os corretores. E se você tornar os seus clientes seus grandes parceiros, isso pode te tornar uma máquina de indicações e de negócios. E parcerias é quando também você faz com que os seus clientes se conectem e façam negócios. Então, eu acho que o grande segredo do mercado imobiliário são parcerias, como a que a gente está construindo aqui hoje. Então, sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Maravilha. Quem divide, multiplica. Amém. Muito bom. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo Segredos Imobiliários. Maravilha. Valeu, Diogão. Valeu, Nath, obrigado. Obrigado, Paloma. Foi um prazer ter você aqui, né? E foi um papo muito enriquecedor. E, enfim, pode falar, despedir da galera aí. Gente, obrigada. Foi uma honra participar aqui, estar na cidade de vocês pela primeira vez. Eita. E uma grande honra estar aqui num podcast tão renomado como o DWV. Espero que vocês cresçam cada vez mais, prosperem mais, não só pelo projeto, mas pelas pessoas que vocês são também, que a gente vê que vocês merecem muito e estão fazendo um trabalho aí de muita transparência, de muita dedicação e seriedade, honestidade. E a gente tem certeza que vocês vão crescer cada vez mais. E espero, e podem contar comigo para isso. Tamo junto. Legal. Então é isso, né, Diogão? Beleza, então. Valeu, gente. Beleza. Obrigado. E até o próximo programa aqui pela DWV Segredos Imobiliários. Até a próxima.